Se um ativo está sendo negociado a R$10 e em poucos minutos depois ele está saindo negócio a R$10,50, o que fez com que ele se movimentasse e chegasse a sair preços a R$10,50? Se um ativo está a R$20 e 15 minutos depois ele está sendo negociado a R$19, o que fez com que ele se movimentasse e começasse a negociar a R$19? Enfim, nós vamos falar aqui de 3 itens importantes que de fato faz com que os preços se movimentem. Para poder ficar mais completo também, a gente vai falar de alguns itens que fazem com que o preço não se movimente. Eu sou Alexandre Torquato, eu sou trader no mercado de ações há mais de 10 anos, eu opero day trade diariamente nesse mercado. Nesse canal aqui eu falo exclusivamente sobre leitura de fluxo no mercado de ações. Já te convido a se inscrever nele e principalmente a me seguir lá no Instagram. Sem delongas, bora para essa aula que vai ser bastante curioso. Beleza, como de costume, eu vou separar essa aula em 2 etapas, onde a gente vai falar um pouquinho de conceitual e depois eu vou convidar você para ir direto para minha tela aqui, para a gente ver um pouquinho dessas questões que a gente vai começar aqui na prática. Mas antes da gente dar continuidade, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Se você tiver dúvidas ao longo da aula também, manda aqui no campo de comentários, compartilha e também já deixa o seu like aí para a gente atingir o maior número de pessoas possível. Pois bem, então nós temos 3 conceitos importantes que fazem com que o preço se desloque. No mercado, o que manda é oferta e a demanda. Então a gente consegue ter um acesso visual nessa oferta e demanda no book de ofertas. Já eu vou mostrar para vocês essas questões na prática. Mas para a gente contextualizar ainda um pouco, para ficar mais claro essas questões, então a gente tem que falar desses itens, né? Esses 3 itens importantes que fazem com que o preço se desloque. Logo no início do vídeo eu comecei comentando, né, como é que um ativo sai de R$10 para R$10,50, como é que fez esse deslocamento de preço, né, um ativo se valorizar praticamente 5% em intervalo de tempo. O que fez com que esse preço se deslocasse? Então, como eu comentei, oferta e demanda. E para que haja esse desequilíbrio entre oferta e a demanda, precisa haver agressão. Então a gente já começa a falar dos 3 itens que fazem com que o preço se desloque. O primeiro deles é agressão. Para que um preço se desloque, precisam ter ofertas na venda e compradores interessados a agredirem essas ofertas. As ofertas elas vão entrar passivas e os agressores vão entrar de forma ativa. Então, para que haja deslocamento de preço, o book ele precisa ser consumido. Para que ele seja consumido, precisa haver agressão. Então, a presença de agressão é o nosso primeiro item que faz com que o preço se desloque. Um segundo item importante também é a ausência da absorção, ou seja, esses lotes passivos eles começam a desaparecer, ou seja, aparecem menos participantes dispostos a vender as suas posições, é o que a gente chama de um book ralo, né? Seja um book mais vazio, ou seja, ausência de absorção, poucas ordens no book de ofertas faz com que o preço se desloque também. E o terceiro item, e também um dos mais importantes, chama-se recorrência. Não adianta a gente ter uma única agressão, a gente precisa ter a recorrência. Então é a recorrência da agressão que faz com que o preço se desloque. No caso do exemplo que estou dando aqui, esse ativo de R$10 que foi para R$10,50, inclusive também o outro de R$20 que foi para R$19. Então o primeiro é a agressão de compra e o outro é a agressão de venda. Então só recapitulando, a gente precisa de presença de agressão, a gente precisa de ausência de absorção e a gente precisa de recorrência, ou seja, a repetição dessa agressão. E no caso do exemplo dos R$20 que foi para R$19 é a mesma coisa, só que é o inverso. Então a gente precisa de agressão na venda, ou seja, ordens passivas sendo agredidas. Nós precisamos também de ausência de absorção, ou seja, quanto menos lotes passivos no book para ser agredidos, maior será o deslocamento de preço. E nós precisamos também de recorrência, ou seja, essa agressão na venda acontecendo de forma repetitiva. Então essa união desses 3 fatores, né, agressão, ausência de absorção e recorrência, repetição, faz com que o preço se desloque. Agora, sem muitas delongas, vamos direto na tela para a gente ver essa questão desse desequilíbrio de oferta e demanda acontecendo na nossa frente e a gente consiga perceber todos esses 3 itens que a gente comentou aqui. Bora lá? Beleza, então a gente já está na tela operacional e já vou logo adiantando que aqui a gente vai olhar algumas das ferramentas que a gente usa para poder fazer leitura de fluxo e é importante a gente entender cada uma delas. Então eu já fiz aula sobre o assunto, né, das funcionalidades dessas
ferramentas, como é que a gente utiliza ela, como é que a gente lê. E aí, caso você não tenha esse conhecimento, vou deixar um card logo aqui em cima, acessa lá que eu já preparei um conteúdo sobre isso. Bacana? Então, de volta aqui, eu separei um ativo em especial aqui, Vale 3, para a gente ver essas atuações que a gente veio conversando até agora. Então, principalmente a atuação que desloca preço. Então, a gente estava falando de oferta e demanda, a gente estava falando de agressão, de absorção, de recorrência. Então, tudo isso a gente vai ver aqui na prática. Bacana? Então vamos lá, eu já vou dar play no ativo e vou demonstrar um pouquinho da atuação da Tullet aqui. Então essa ferramenta Times3, como a gente já conhece, né, que registra todos os negócios efetuados no mercado, e aqui a gente vê uma atuação frequente da Tullet, porém de tamanhos de ordens pequenas, né? Então ele está agredindo o mercado para baixo, mas não uma quantidade suficiente que poderia deslocar preço. Então, para ficar mais claro essa leitura que a gente está falando, né? Então, o player da Tullet está agredindo 100 papéis, 100 papéis, 100 papéis. E a gente olha no book passivo aqui, no book comprador, né? Essa fila aqui é de compradores, e a gente tem aproximadamente aqui 2.600 papéis. Então, esses 100 papéis da Tullet aqui, ela não está sendo suficiente para poder consumir esses preços, né? Consumir todas essas ordens e de fato deslocar preço, ou seja, fazer com que saia negócios a 27, a 26, né? 68 e 26, 68 e 25. Então a gente vê a agressão dele, mas de tamanhos pequenos. Ele está recorrente aqui, mas de tamanhos pequenos. Então vamos dar sequência aqui, play. E a gente também tem alguns outros participantes, né? Trocando outros lotes lá. Quando de repente a gente vai dar uma pausa aqui e a gente começa a ver algumas agressões de tamanhos diferentes do que a gente estava assistindo agora há pouco. Então estava saindo negócio ali a 25, de repente a Goldman Sachs enviou um lote de 10.500 papéis, né? Ele limpou todo o book de tal forma que ele executasse 10.500 papéis e ainda sobrasse aqui aproximadamente 1.800 papéis no book. Então agora a gente começa a ver um tamanho de agressão que possivelmente pode impactar preço. Então o desequilíbrio entre oferta e demanda, ela começa a acontecer à medida que algum participante demanda uma maior quantidade do que o mercado tem disponível ali, no caso do book de ofertas. Então, dando sequência aqui, vamos ver se esse player da Goldman aqui ele vai dar continuidade. Então a gente tem aqui, ó, um player da Merrill Lynch executou 50 mil papéis no 30, né? Alguém entrou comprando a 30, a Goldman, a Merrill Lynch executou. Então, a gente tem a Goldman passiva no book a 29, a gente tem alguns outros participantes passivos a 31 e a gente vê novamente a Goldman agredindo o 30, a Merrill Lynch defendendo o 30. Então a gente começa a perceber essa recorrência do mercado. Vamos ver se esse player da Goldman aí vai continuar nessa agressividade dele lá. Então ele também continua de 100 para baixo e tá lá agora a Goldman um pouco mais frequente. Outros participantes agridem mais forte na venda, mas a Goldman volta forte. Eu vou dar uma pausa aqui para poder ficar mais fácil da gente entender. Então o desequilíbrio entre a oferta e demanda, ela começa a acontecer à medida que uma das pontas elas agridem uma ponta mais do que a outra e essa outra ponta não consegue absorver todas essas ordens. Então nesse momento o que a gente tem aqui são agressões, né? A Goldman agredindo a mercado, né? Mandando ordens grandes até o 29 e a gente tem alguns participantes executando para baixo. Vamos ver se então se essa Goldman com essa frequência que ela está recorrente ali na agressão da compra, se ela vai conseguir deslocar preço. Então lá sai negócio a 22 e a Goldman continua executando a 28. Clear 30 raspando 12 mil papéis, as agressões na venda bem devagarzinho. A gente tem o Citigroup agora limpando tudo que tinha no 30. 5 mil, 5 mil, 5 mil. Citigroup novamente, Goldman novamente. Olha só a diferença das agressões da compra para as de venda. As de compra são 20 mil, 5 mil e as de venda são de 100 papéis, de 100, 200, 1000 papéis. Ó, agora há pouco estava saindo negócio a 22, agora já está saindo negócio a 30, já está saindo negócio a 32. Eu vou dar uma pequena acelerada aqui para poder ficar mais fácil essa visualização. Então tá nítido uma briga no 30 aqui, o VAP crescendo no 30, 500 kg já executados. Pausa novamente aqui e agora a gente vê, o Citi levou os últimos lotes do 30, então uma agressão clara na compra, né? O tamanho dos lotes agredidos na compra são suficientes para deslocar preço. Então no começo estava vendo aquela absorção que a gente comentou agora há pouco, né? Então quando tem a presença de absorção, tende que o preço não consegue se deslocar. Quando passa a ter a ausência da absorção, o preço começa a se deslocar. Então pararam de absorver as ordens que estavam no 30, 31,
continuaram a agressão de compra daquelas ordens e o preço começou a ser negociado acima daquela faixa. Então a Goldman aqui, ó, executando mais 11 mil papéis até o 40. Então a gente teve um deslocamento ali do 22 até o 40, quase 0,5% para esse ativo. E agora a gente tem outros participantes, né, na compra, ajudando a movimentação na compra aqui, Tullet. Agora eu vou colocar bem acelerado aqui para a gente ver até onde essas movimentações, essas agressões vão acontecer. Ó, Tullet novamente, 6844, Tullet prosseguindo, Credit agredindo o 45, o 47, Goldman volta para o 47, menos lotes grandes, mais frequente ainda, 6854 sem negócio, 6852, 6855, 57. Vou dar uma pequena pausa, fazer mais um comentário. Você vê tanto a frequência de agressão na compra quanto a quantidade de papéis da compra, ela é muito maior que da venda. Da venda são poucos papéis e com pouca frequência, 100 papéis, 100 papéis. Então a gente tem um book passivo absorvendo uma grande quantidade de ordens, mas mesmo assim não sendo suficiente para manter o preço, então o preço continua se deslocando e a gente consegue perceber esse desbalanceamento e o preço movimentando. Então fica bem nítido para a gente, né, a participação dos players que fizeram esse movimento acontecer ali, do 68,25 até o 68,56. Vamos dar mais uma acelerada aqui? Atuação clara da Goldman, 68,59, Tullet também, agressão, Times Trade praticamente todo verde, só agressões na compra, o 60 sendo absorvido, passaram os 60, né? Voltaram a agredir um pouquinho o 63 ali, a própria Goldman dando um pouquinho de liquidez para ela, ela volta agredindo de novo o 68, 70. Aqui tá acelerado, mas é só para a gente não perder muito tempo nessa aula, mas só para a gente ficar nítido, que mesmo acelerado, fica nítido esse consumo do book. Ó, teve uma agressão forte aqui da Merrill Lynch, uma agressão contrária, ou seja, uma agressão de venda. Então o book ali passivo absorveu todas essas ordens. Como a gente comentou, né, a presença de absorção faz com que o preço não se desloque. Então agrediram na venda, teve uma presença de absorção e esse preço não se deslocou. Na sequência, teve uma agressão na compra, não teve essa absorção, né, dessa agressão e aí o preço começa a se deslocar novamente. Ó, 6873, 6874 e o book vai abrindo e vai subindo o preço, vai se deslocando o preço. Então tá aí, 6878 praticamente saiu o negócio, andou 50 centavos esse ativo aí da Vale, quase 1%, aí tá perto de liberar 1% de movimentação nesse movimento da Vale. Então só para a gente concluir essa primeira parte, foi tudo que a gente comentou na parte conceitual e a gente teve os três itens, a gente teve presença de agressão, a gente teve ausência de absorção e a gente teve a presença de recorrência, ou seja, agressão de forma repetitiva. Agora a gente vai ver uma outra situação no mercado. Beleza, o outro ativo que eu separei para a gente mostrar uma situação bem parecida, porém ao contrário do que a gente estava vendo agora há pouco, é a situação onde que o preço não se desloca. Então a gente também consegue ter esse acesso visual e perceber esse preço não se deslocando por qual motivo. O primeiro deles é quando não tem negócio, ou seja, não existe agressão para um lado nem para o outro, né? A gente chama de trocar figurinha no mercado. Eles mandam 100 papéis para cá, 100 papéis para lá. Esse é o mais simples de ver. Mas mesmo com volume, com agressão, a gente consegue ver que não há deslocamento de preço. Inclusive é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Então o ativo em questão aqui é Brasil Foods. E aí a gente tem alguns players participantes aqui segurando esse preço. Então olha só, então a gente tem a presença de agressão contrária, ou seja, agressão na venda aqui, ó. Times Trades aqui tá bem nítido, 80, sendo executado o tempo todo, ó, 80, 80, 80. Posso passar aqui várias vezes, 80 bastante, né? Execução em cima dele. E nesse caso a gente tem a presença de absorção. Então o 80 ele está sendo agredido, mas ao mesmo tempo ele está sendo absorvido. Ou seja, as ordens passivas que estão no book ali estão sendo suficientes para que absorva todas essas agressões que acontecem ali no 80. E um detalhe bem importante para destacar aqui, além desse lote grande que tem aqui pela No Invest, tem um player pela JP Morgan com lote escondido, a gente chama de rotativa, outros conhecem como iceberg. Inclusive, se você não conhece esse lote, tem uma aula sobre esse assunto, eu vou deixar um card aqui também, dá uma acessada lá para você entender o que é um lote escondido e por que os participantes utilizam. Então, no caso em específico aqui, nesse 80, tem um player pela JP Morgan com lote escondido de 5 mil papéis, ou seja, quando acaba esses 5 mil papéis, volta para trás da fila.
Então a gente consegue fechar todos esses conceitos que a gente estava falando. Então mesmo tendo a presença de agressão, né, no caso aqui na venda, tendo a presença de absorção, o preço não se desloca. Nesse momento, se esses participantes ali pararem de absorver essas ordens, aí nós teremos agressão na venda e a gente vai ver esse preço se deslocando. Então aqui não acontece esse desbalanceamento de oferta e demanda, porque toda a oferta que está sendo colocada no book, ela está sendo consumida. Toda a demanda que está sendo enviada ali, né, toda a agressão que está sendo enviada ali, ela está sendo absorvida por essas ordens passivas. E ainda, para ficar mais interessante, não existe uma agressão contrária, ou seja, a gente só está vendo com frequência, né, a recorrência na agressão na venda. E por falar em recorrência também, essa absorção, a gente vê essa presença de absorção recorrente. No caso, a recorrência mais nítida aqui é esse participante da JP aqui que consome todas as ordens que são agredidas. Então a gente consegue fechar esse ciclo, né, que faz com que o preço não se desloque. Presença de absorção, recorrência da absorção e ausência de agressão contrária. Então aí o preço não se desloca mesmo. Eu vou colocar um pouquinho mais rápido aqui para a gente ver essa agressão acontecendo de forma recorrente. Vou colocar em alta velocidade aqui, ó, 10 vezes. Então a gente vê que a agressão acontecendo o tempo todo e o preço se renovando. A fila do book de ofertas ela vai se renovando. Vão colocando outras ordens atrás, à medida que as ordens da frente vão sendo executadas, entra outra ordem atrás. Ó, a quantidade de papel que está sendo executado. Aí a JP recorrente com a absorção dela no 80. Aí o preço não se desloca mesmo. Ao contrário que muita gente imagina, ler fluxo não é tão difícil assim. O que torna ele um pouquinho mais complexo é que necessariamente as pessoas precisam se dedicar, né, se expor a essa leitura por um certo período, que seja de 15 dias, 30 dias, para ela começar a se acostumar qual tamanho de ordem literalmente faz preço. Então se você chegou hoje no mercado ali e começa a ver um tanto de ordem agredida, você não tem essa percepção, essa sensibilidade de que tamanho de ordem faz preço. À medida que você vai repetindo, ver situações práticas se repetirem, você vê hoje um lote de 10 mil papéis fazendo preço, amanhã se repetir esse lote de 10 mil papéis, você também vai ver ele fazendo preço. E assim você começa a gravar no seu subconsciente, de forma inconsciente também, que 10 mil papéis naquele contexto, naquele ativo que você está acompanhando, ele faz preço. Então quando você vê essa repetição de novo, vai fazer muito mais sentido. Uma vez entendido todas essas questões, uma vez você entrando no fluxo, eu te garanto que você não volta atrás. O mercado passa a fazer muito mais sentido, né? Essa lógica das movimentações do preço faz mais sentido. E inclusive fica mais fácil da gente conseguir encaixar operacionais. Essa previsibilidade que a gente precisa de ter para poder fazer os nossos trades, né, para onde o preço vai se deslocar através do fluxo, a gente ganha mais essa clareza. E aí sim, a gente consegue fazer resultados no mercado de forma sequencial, ou seja, ganhar dinheiro frequente no mercado, todo dia, toda semana, todos os meses. É isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver qualquer dúvida, me manda aqui no campo de comentários. Se você quiser se aprofundar mais sobre leitura de fluxo no mercado de ações, eu vou deixar na descrição aqui o link dos meus treinamentos. Eu te espero num próximo vídeo. Um grande abraço!